Fala galera, mais um ótimo dia para a nossa aula de física e hoje a gente vai falar da primeira lei da termodinâmica, tá? Dando sequência aí no início que foi simples de calor e temperatura e agora a gente vai entendendo as aplicações. Então vamos lá. A primeira lei da termodinâmica ela é uma reafirmação do princípio da conservação de energia e é válida para qualquer processo natural que envolva trocas energéticas. A termodinâmica é o resultado das relações entre as quantidades de calor trocadas e os trabalhos realizados num processo físico envolvendo um corpo, ou um sistema de corpos, e o resto do universo, que é o que a gente chama de meio exterior. A ideia, de aproveitar o calor para produzir movimento, ela já é bem antiga, O próprio Heron de Alexandria, ali, que data de 10 depois de Cristo, já propôs ali a sua heliolípila para tal aproveitamento, apesar de historicamente saber que esse dispositivo foi mais para distração e diversão do que um início de um trabalho futuro para uma máquina térmica, mas não deixa de ser uma máquina térmica, Porque aqui, deixa eu pegar meu laser, a gente tem uma fonte de calor, aqui dentro é um reservatório de água, isso aqui aquece, tem duas saídas de ar, uma para cada lado, e à medida que o vapor de água aqui vai surgindo, ele sobe e faz com que esse dispositivo aqui entre em rotação. Então é o início aí, é a primeira máquina térmica de fato. Essa ideia ganhou a forma de máquinas térmicas e revolucionou na segunda metade do século XVIII. Estou falando diretamente das revoluções industriais. A maneira pela qual as pessoas se relacionam e produzem seus bens. Por exemplo, a própria construção aqui das máquinas a vapor, do trem a vapor, isso aqui possibilitou grandes avanços, Agora as pessoas conseguiam transportar uma quantidade maior de coisas e de cargas a grandes distâncias. Vamos lá. Trabalho termodinâmico. Trabalho, por definição, é o que eu estou fazendo aqui agora, estou dando a minha aulinha, mas o trabalho é quando uma força consegue gerar um deslocamento. Quando para deslocar alguma coisa de um ponto a outro a gente gasta energia. A gente vê isso lá no teorema do trabalho-energia. Para deslocar algo de um ponto a outro ocorre uma variação da energia cinética. E a gente vai aplicar esses conceitos de trabalho aqui na termodinâmica. Então, se eu dou calor para esse sistema, olha que as moléculas do gás realizam trabalho. O gás exerce uma força sobre o êmbolo e faz com que ele desloque uma distância. Então, eu dou calor, estou representando pela letra Q, e essa energia faz com que as moléculas fiquem mais agitadas e faz com que o gás exerça uma força sobre o êmbolo, fazendo ele deslocar. Se uma força gera deslocamento, eu tenho um trabalho realizado. Termodinâmico, porque foi o gás aí que realizou esse trabalho. Então vamos lá. Trabalho, por definição, força vezes distância. A gente aqui vai mudar um pouquinho a cara dessa equação, porque a gente vai trabalhar ainda com algumas variáveis de estado que a gente viu lá nos gases. Uma delas é a pressão. Pressão, por definição, é força sobre área. Arrumando essa equação, fica passando essa área para lá, multiplicando, força, pressão vezes a área. Substituindo na equação lá em cima, eu tenho que trabalho é pressão vezes área vezes distância. Só que a distância percorrida aqui é uma altura. E a área é a própria área do êmbolo. Área da base vezes altura, eu tenho volume. Então, esse A vezes D, essa área vezes a distância aqui que foi deslocada, é a própria variação de volume. Então, eu tenho que o trabalho termodinâmico é pressão vezes a variação de volume. Lembrando que variação, volume final, menos volume inicial.
o trabalho realizado pelo gás, né, ele vai ser maior do que zero. É quando o gás realiza trabalho. Quando o gás se expande, temos uma variação de volume positiva, né, o volume final é maior do que o inicial. Então dizemos que o gás realizou o trabalho, pois é a força do gás que desloca o êmbolo. Mas pode ocorrer do trabalho ser realizado sobre o gás, né? Imagina aqui uma força que comprime, nesse caso o volume final é menor do que o inicial. E aí o trabalho sobre o gás é um trabalho negativo, menor do que zero. Quando o gás é comprimido, temos uma variação de volume negativa, então dizemos que o trabalho foi realizado sobre o gás, pois uma força externa desloca o êmbolo. Então, pressão, né? A gente viu o trabalho e agora a gente vai ver a energia interna. Lembra que essa energia interna está associada ao calor. Então vamos lá. A energia interna de um gás está diretamente relacionada com a sua temperatura, né? Como eu fiz uma troca aqui, acabei me confundindo. A energia interna está associada à temperatura. Assim, uma variação na temperatura do gás indicará a variação de sua energia interna, que vai ser representada pela letra U. Para moléculas monoatômicas, tem-se, né, que U é 3 meios de nRT. Olha que eu estou dando calor e a temperatura está variando, né, agora. Inicialmente, qual é a energia? Eu vejo qual é a temperatura do sistema e calculo a energia. Agora, para o mesmo número de mols, né, não estou variando aqui, eu só dei calor, as moléculas ficaram mais agitadas e isso fez com que a temperatura mudasse. Então, tem uma variação da energia interna, né, vai ser 3 meios de nR, variação da temperatura, vai ser a final menos a inicial. Onde N, aqui era para estar o N igualzinho, N minúsculo, é o número de mols do gás, R é a constante universal dos gases, né, aproximadamente 8,31, e a temperatura do gás, lembrar que essa temperatura sempre em Kelvin. Primeira lei da termodinâmica. Né? A variação da energia interna de um sistema é dada pela diferença entre o calor trocado com o meio exterior e o trabalho realizado no processo termodinâmico. Então, olha, eu estou dando uma quantidade de calor de 20 joules, por exemplo. Esse calor provoca uma variação na energia interna de 17 joules e isso provoca um trabalho de 3 joules. Olha aqui, dos 20 joules que eu estou dando, uma parte foi, né, fez variar a energia interna e a outra parte realizou o trabalho. Com isso, essa variação da energia nada mais é do que a quantidade de calor menos o trabalho. Assim, o calor fornecido ou retirado, representado pela letra Q, de um sistema resultará na realização de trabalho e na variação da energia interna. Transformações gasosas, só que aqui a partir da primeira lei da termodinâmica. A gente já viu as transformações gasosas lá a partir da lei geral dos gases, né? Trabalhando com pressão, volume e temperatura. Aqui a gente vai trabalhar a partir da primeira lei da termodinâmica. Então vamos lá. Primeira transformação, transformação isovolumétrica. Iso igual volumétrica igual volume. Então, uma transformação onde o volume vai permanecer igual. Todo o calor recebido pelo gás será transformado em variação da sua energia interna. Lembra que a equação do trabalho era a pressão vezes a variação do volume. Se não há variação no volume, ela é zero, o trabalho aqui vai ser nulo, né? Como não há variação no volume, também não há realização de trabalho. Então, a equação ΔU, variação da energia interna, igual ao calor menos o trabalho. Como o trabalho vai ser zero, esse termo vai sumir. Olha que nesse caso, dando calor, a variação da energia é positiva. Se perde calor, a variação é negativa.
Cortando o trabalho para uma transformação isovolumétrica, a quantidade de calor dada gera apenas variação na energia interna. Próxima, transformação isotérmica, uma transformação onde a temperatura permanece igual. Aí vai ser só lembrar, quem é que está associado à temperatura? É a variação da energia interna. Se a temperatura não varia, vai ter variação de energia interna? Não, então ela vai ser zero. Aí nesse caso vai ser o contrário, né? Todo o calor dado vai ser transformado em trabalho. Olha aqui dando calor, a gente já viu que eu tenho um trabalho positivo, é o trabalho realizado pelo gás. Perdendo calor, eu tenho um trabalho realizado sobre o gás, que seria negativo. Nesse caso aqui, eu não tenho as trocas de calor e todo o calor dado, só um minutinho, deixa eu ajeitar aqui, falha técnica, o que some aqui, pessoas, é o ΔU, não há variação da energia interna. Vamos lá. Aqui a gente corrige na hora. Então, não tendo variação da temperatura, sendo uma transformação isotérmica, o ΔU, que acaba sendo zero. Então, todo o calor é transformado em trabalho, faz com que o êmbolo aí se movimente. E para finalizar, a transformação adiabática. A transformação adiabática é quando não há troca de calor com o meio externo. Então, olhando para a nossa equação aqui da primeira lei da termodinâmica, o que acontece é que o calor agora é zero. Olha que o trabalho é realizado, tem variação na temperatura, mas não há troca de calor com o meio interno, o meio externo. Então, com isso eu tenho que o trabalho é igual a menos a variação da energia, o que a variação da energia é menos o trabalho. Resumindo, numa transformação isotérmica é igual a temperatura, não há variação da energia interna, então todo o calor é transformado em trabalho. Na transformação isovolumétrica, uma transformação onde o volume permanece constante, se o volume é constante, não há trabalho realizado, então todo o calor faz apenas variar a energia interna do gás. E se for uma transformação adiabática, é aquela que não há troca de calor com o meio externo. Daí o trabalho é igual a menos a variação da energia interna. Galera, foi um prazer mais uma vez e até a nossa próxima aula. Grande abraço a todos.